tomar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas. Quem trouxe a palavra, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 12. Lucas 10, versículo do 1 ao 12. Lucas 10, versículo 1 ao 12, onde vem titular a missão dos 72 discípulos. Esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, designou-se o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. E disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como o cordeiro entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino dos céus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Palavra da salvação.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querida Igreja de Cristo, amado de Deus, vocês estão aqui porque amam a Deus e são amados de Deus. Ninguém estaria aqui meramente por qualquer outro motivo, não. Nós estamos aqui primeiramente porque amamos Deus e tomamos consciência que Deus nos ama e nos quer. E eu pergunto a mim, pergunto a vocês, o que nós poderíamos dar a Deus? Vem aí, pensa aí. Eita, vamos aqui dar um presente a Deus. Aí vamos pensar, vamos dar dinheiro, mas Deus já é o dono da prata. Vamos dar saúde, mas Deus já é o dono da vida, da morte. O que nós poderíamos dar a Deus? O que nós poderíamos apresentar a Deus como presente? O que será que Deus quer de nós? Vamos trabalhar hoje, vai vir o inverno, a primeira colheita, vamos tirar aqueles frutos e oferecer a Deus. O que será que Deus quer de nós? Qual o presente que Deus deseja de cada um de nós? A gente vê lá no Natal, né? Aquela passagem do nascimento do menino Deus, que vê os 3 reis magos do Oriente, distante, oferece ouro, incenso e mirra. Ouro dizendo que esse menino é rei. Incenso dizendo que ele não é só rei, ele é rei e é divino. E a mirra dizendo que ele iria sofrer. A mirra era que passava nos corpos dos defuntos naquele tempo. Então veja que aqueles presentes apontavam para a missão do menino Deus. Mas o que Deus quer de cada um de nós? Qual o presente que Ele quer? Dia 4, a entrada de São Francisco de Assis no reino de Deus. E São Francisco, ele também se pegou a perguntar, semelhante ao que eu estou colocando aqui. Como? Ele perguntou: Frei Leão, você pode me dizer as coisas que mais Deus ama na terra? Aí Frei Leão ficou e disse assim: os pobres. Aí Francisco foi e disse: sim, ele ama muito os pobres, mas tem outras pessoas que ele ama muito, muito mais. Aí Frei Leão disse: as crianças. Aí, sim, ele ama as crianças, mas tem outras pessoas. Aí Frei Leão soube responder a Francisco. E Francisco foi e disse: olha, Frei Leão, quando Deus olha do alto do céu e vê um povo caminhando na missão, que vê o missionário, que vê aquele feliz os pés que anuncia a santa palavra, que vê o povo em missão, Deus lembra da passagem do seu Filho Jesus na terra em missão no seu nome. Então todas as vezes que Deus olha para aqueles que estão levando a sua palavra, Deus lembra da passagem do seu Filho que veio revelar a missão dele na terra. E diz que o coração de Deus bate forte nessa hora. Então, o que nós, Deus, quase matando a charada, o que é que Deus quer de nós? Que nós estejamos aqui. Não tem presente maior. Deus não quer nosso dinheiro, Deus não quer. Deus é o dono do ouro, da prata. Deus é quem nos dá, meus irmãos. Como é que ele diz na palavra? Buscar em primeiro lugar o meu e todas as coisas vos será dado em acréscimo. Então o que Deus quer de nós é o presente de nós mesmos a Ele. É isso que Ele quer de nós, que a nossa vida esteja entregue a Ele. E aí eu pergunto a mim e a você, como está sendo o nosso dia a dia para Deus? Como está sendo o nosso dia a dia para Deus? Como que eu estou me relacionando com o meu dia a dia? Como está a minha vida nesse sentido? Daquela pessoa que ama um amado. E aí São Francisco, voltando a falar de São Francisco,
em falar de amado, diz que um certo dia São Francisco vinha em Assis, ou seja, tem mais de 200 anos. Ele vinha em Assis, e ali nos bosques de Assis, São Francisco começou a meditar no sofrimento de Jesus na cruz. E ele começou a meditar na subida de Jesus ao Calvário. Ele começou a meditar quando foram cravar o Senhor na cruz. E diz a palavra, né, a história de São Francisco, os biógrafos, que ele desabou no choro, agora um choro incontrolável. E diz que ele vinha, né, naquele bosque, chorando alto mesmo, e encontra um camponês, ou seja, um homem da roça, um agricultor, que vem ali com seu instrumento de trabalho nas costas. E quando vê aquele homem chorando desesperadamente, pergunta a ele o que foi. E diz a história que quando São Francisco começou a narrar a paixão e o sofrimento de Jesus para aquele camponês, o camponês começou a chorar também. E um saiu chorando para aqui, o outro saiu chorando para ali. Foram os dois chorando. E ele foi e disse: o amor não é amado. O amor não é amado. Deus nos ama, meus irmãos, com amor infinito. Agora, nós não compreendemos e não queremos compreender com toda a clarividência. Isso nem os santos compreenderam. Tem coisa que nós aceitamos porque é de Deus, não porque nós compreendemos, porque Deus ninguém há de compreender em sua totalidade. Mas nós aceitamos porque veio de Deus. Mas quando nós compreendermos um pouco do projeto de Deus para cada um de nós, do que Deus preparou, jamais os olhos contemplaram, como diz a canção, a certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus. Contemplá-los com os olhos meus é a felicidade sem fim. A missa da esperança, né? Quando se reza pelos defuntos. Então, se nós nos abríssemos um pouco a essa dimensão espiritual e entendêssemos um pouco do que Deus preparou para nós, foi a eternidade. Deus é um pai, meus irmãos, que Ele quer que seus filhos recebam da sua herança. E a herança de Deus é eterna, é vida eterna. Por isso a gente vê um São Francisco de Assis, voltando com São Francisco de Assis, que quando foi procurar o médico no mês de setembro, que o médico deu o diagnóstico a ele, ele disse: pode falar, doutor. Fale, doutor, pode falar. Eu estou preparado. Que o doutor dispõe, pela minha ciência de medicina, Francisco, pelos exames que eu fiz, para o final de setembro, para o início de outubro, você vai morrer. E aqui ele morreu dia 4. E diz a história de São Francisco, o livro O Irmão de Assis, que São Francisco saiu daquele consultório pulando de alegria. A alegria maior da sua vida que deu quando lhe disse que ele morreria. E quando sai lá fora, estão os frades esperando, aí todos correm para São Francisco. Oh, notícia boa, que coisa boa. O homem saiu alegre daquele jeito, a notícia era boa. E aí, Francisco, como foi? Eita, a notícia foi boa com certeza. O que é que o médico disse? Ele vai dizer: o médico disse que eu iria morrer. Aí a tristeza dos frades. E São Francisco dizia: agora sim, a última libertação que me falta é sair dessa cadeia. Qual era a cadeia? O corpo. Minha alma está presa nessa cadeia. E só a morte é quem liberta. E aí a gente
choram os nossos mortos, temos medo da morte, mas os santos tinham com alegria a espera. Você vê o moribundo, que eu digo é aquele que está para morrer ali, o povo está fazendo sentinela, que assim aconteceu com São Francisco. Passou, foi dia de sentinela com ele. E pensa que era numa casa, ele queria ficar em casa, pensa que era na igreja, ele queria ficar em igreja, não, era dentro do mato, numa cabana. Tem aquelas esperas que faziam para matar passarinho, era tipo uma cabana daquela e ele lá dentro. Aí o Frei Leão vai tocando aí, cantando os cantos do irmão Sol, da irmã Lua, era para estar cantando. Aí quando ele fechava os olhos, ele morreu, aí não morreu ainda não. E teve um momento que ele estava ali, aí ele disse, opa, chegou. Aí ele já estava bem fraquinho, mas nessa hora ele levantou a cabeça, chegou. Aí o povo olhava para o lado, ele disse, abre a caminho para a dama entrar. Que dama? Só ele estava vendo a dama. Agora quem era a dama? A dama morte. A dama morte chegou. Ó, irmã morte, como eu estava ansioso para encontrar com a senhora. Ele viu quando a morte entrou. E quando ele diz isso, que a morte entrou, poucos minutos, ele morre. Então, meus irmãos, a gente tem esse medo. A gente chora aí dos nossos mortos. Quem perdeu um pai, perdeu a mãe, que não lembra todo dia. Mas quando nós começamos a entrar nessa dimensão espiritual, nós vamos entendendo o projeto de Deus para nós, que não é aqui, ó. Saudade sem tristeza não. Saudade sem tristeza não. E como é doloroso, meus irmãos, quando aquela morte repentina chega em um dos nossos, ninguém espera, ninguém está preparado para isso. Mas quando está ali doente, moribundo, né, que a gente já está vendo ali todos os sinais que aquela pessoa vai partir, de certa forma a família vai ali, se dispor, vai de certa forma curtindo mais aquela pessoa, que hora ou outra Deus vai levar. Mas uma morte repentina, você não esperava que era tão rápido. Como é difícil, meus irmãos. Como é difícil. É por isso que eu entro no velório calado e saio mudo, porque não temos palavras. E eu fico triste quando chegam pessoas para conversar besteira uma hora dessa. Eu vi tem gente conversando besteira dentro do velório. Um acidente, foi porque Deus quis. Era uma dor, tá lá. Foi porque Deus quis, tinha ficado em casa, tinha morrido disso, tinha morrido daqui, tinha morrido. Não, gente. Vamos ficar calados porque nós não temos palavra. Deus é inacessível ao mal. O plano de Deus é que a gente morresse velhinho. Que um rapaz casou, novo, mas era forrozeiro. Aquele tempo não tinha energia elétrica, mas tinha a sofona, tinha o lampião, o triângulo, a bomba, e era batucada toda hora. E esse rapaz era festeiro, casou, mas continuou na vida do forró. Aí ele viu o final de semana, já tinha ido pro forró, aí ele achou que ela terminou cedo. Quando chegou em sua casa, né, era uma noite de lua clara, sozinho, porque era novo, não tinha filho ainda, sentado lá na porta da cozinha, porque as mulheres antigamente tinham coragem, hoje as mulheres são tudo moda. Tem medo de ficar em casa. Eu digo pela minha. Ali aqui para Guaraúna com a casa que tem ali, não tem medo de ficar. Mas essa tinha coragem, estava sentado lá e ela disse, oi, que bom, meu esposo veio cedo hoje, vamos sentar aqui um pouquinho, a lua está clara, vamos conversar um pouco. Quando chegou, ela disse, que bom que veio cedo. Eu disse, pois é, terminou cedo lá a festa, eu vim, mas eu não vim gostando não. Aí foi logo tirando aqui a camisa, foi botando lá no torno, era armadura, aquele bicho de madeira, tornão de madeira. Quando foi colocando lá, ele escutou uma batucada. Aí ele apurou o ouvido daquela e disse, mulher, tá tendo uma festa para aquelas bandas ali. Aí ela foi pegando a camisa de volta. A mulher disse, mas homem, tu chegou agora, fica em casa. Não, acho que eu vou, posso perder não, terminou cedo. Homem, fica em casa, pelo amor de Deus, vamos conversar e tudo. Todo final de semana tu tá pelo mundo. Não, eu vou. Chinelou.
Quando chegou nessa farra, estava lá o forró troando e tudo, as zabumbas batendo, a sofona rasgando, o lampião aceso, e ele começou lá, pegou logo lá uma mulher, começou a dançar, o menino, aí começou a dar um cacete lá. E para todo lado, quebraram o lampião, apagou tudo, e as facas começaram a bater uma na outra e a faísca no escuro. Era e ele, no meio daquela facarada toda, morreu. Pouca notícia chega para a esposa. Olha, teu esposo morreu. E ela chorou, aí foi feito o velório lá na casa, aí começou o povo ir e tudo. Aí, como eu disse, aí tem aqueles converseiros, né? É assim? O caixão era daquele caixão, quem se lembra do caixão de Zé Neném, ali da Taboqueira, que ele fazia, perto do cemitério. Aquele caixão preto com a tira de corda aqui, que a tampa fazia assim, aí ficava aberta assim, era um caixão daquele. E quem já viu o caixão de São Vicente, que ficava na capela do cemitério? Aquele tipo. Aí começou a convencer, o povo dizia, não, olha, é porque tinha que morrer. Se ele ficasse aqui, ele ia armar rede, uma queda com uma rede, uma topada. É porque chegou o dia, chegou a hora, e aquele converseiro, e todo mundo concordando, indo nessa tese que era isso mesmo. Aí disse que nessa hora chegou um velhinho, não tão alto nem tão baixo, cabecinha bem branquinha. Aí ouvi, aí disse, olha meu povo, se ele tivesse ouvido a esposa dele, ele ia viver desse tamanho. Aí baixou aqui a tampa. Aí levantou, quando levantou que o povo olhou, ele estava velhinho, cabecinha bem branquinha. Mas como ele não ouviu a esposa dele, aí baixou o novo, levantou, estava ele lá na idade que ele morreu. Não tinha nem 35 anos direito. E aí o povo ficou boquiaberto, aquele velho saiu ali. Isso é uma história, mas uma história que nos ensina. E diz que esse velhinho era Deus que veio trazer aquele ensinamento. Então, meus irmãos, Deus é inacessível ao mal. E para que o raciocínio possa entrar no nosso coração, eu pergunto aos pais aqui presentes. Imagine que você, pai ou mãe, você fosse, vamos dizer, Deus. Aí você tivesse ali 3 filhos, 4 filhos ou mais. Aí você dissesse, esse aqui, ele vai estudar, vai se formar. Esse aqui vai ser um padre. Essa minha filha, ela vai ser uma freira. Agora esse outro aqui vai morrer de acidente. Vai morrer novo, ou vai morrer de uma doença. Ora, qual o pai que sendo bom, que é justo, que quer o bem de seus filhos, iria querer que um tivesse uma sorte tão ruim? Deus é justo, sim ou não? Claro que sim. Então cai por terra esse negócio de sina, né? É a sina. Não, meus irmãos, não é a sina não. Se eu tivesse continuado na vida que eu vinha antes de eu conhecer Jesus, eu já estava morto. Eu já estava morto. Assim, ainda que eu tinha dito lá em Ezequiel que o justo iria viver, deixa a justiça para praticar o mal, ele vai morrer por conta do mal que está praticando. E se eu ainda tenha dito que o pecador injusto iria morrer se ele renuncia à injustiça para praticar a justiça, ele vai viver. Então veja que Deus deixa condicionado conforme as nossas escolhas e as nossas atitudes e as nossas ações. Ou seja, Deus nos dá muitas vezes ou sempre, né, uma folha em branco, e aí nós aqui vamos escrever o que queremos. Deus nos dá uma terra aí fecunda, mas nós vamos escolher o que vamos plantar, porque o que nós plantar, nós vai colher. Ora, plantou milho, quer colher feijão? Vai colher feijão. Então, meus irmãos, que nós possamos acolher essa palavra de Deus no nosso coração. E dentro desse raciocínio do Evangelho, que eu fugi muito aqui, dos 72 discípulos. Depois disso, designou-se o Senhor ainda 72 outros discípulos. Então, todos nós somos chamados, somos enviados. Não pense que é só Pedrinho que está aqui à frente, que é chamado a pregar. Não, você é chamado também a levar essa palavra. Você é chamado a anunciar Jesus. Você foi batizado. Dentro de você está a graça do Espírito Santo. Como disse, volto a dizer, eu não tinha coragem nem de rezar uma Ave Maria. Quando a mãe rainha entrava lá em casa, eu corria pela na cozinha. Não tinha muro, era uma seca de faxina, perna para quem te quer. Agora isso, gente, era com vergonha, era medo de me chamar para rezar uma Ave Maria.
uma Ave Maria. Então veja como Deus faz a obra. Então para cada um de nós também, Deus nos chama, Jesus nos chama, somos batizados. É isso que cantavam nas Santas Missões, sou batizado, tenho uma missão. Então essa missão de cada um de nós é testemunhar Jesus Cristo. Pai, santificado seja o teu nome. Nós somos chamados como igreja viva do Cristo vivo, santificar o nome de Deus. E isso de livre e espontânea vontade, porque Deus não quer nada forçado. Deus nos deu o livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio que Deus nos deu, se eu quiser escolher a morte, eu irei escolher morte. Lucas 15, como foi que aconteceu com o filho que estava na casa do pai, que quis sair de casa? O pai ficou na porta? Não, filho, você não vai sair. Não, filho, não saia. Foi o que o pai disse. Pai, eu quero aqui a minha herança, eu vou para o mundo, eu vou gastar. Eu não estou satisfeito na tua casa, pai. Me dá o que é meu. Ora, quem já surgiu o pai da herança a filho antes de morrer? Ô filho ingrato. Mas o filho, toma. Saiu. O pai dele saiu. Sofreu o que sofreu. Quem conhece aqui a parábola do filho próprio sabe. Mas voltou arrependido, o pai acolheu. É assim o amor de Deus. Então Deus nos deixa livre. Deus nos deixa livre. É o livre-arbítrio. Diz que Deus, ele só não pode uma coisa. Imagina, Deus pode tudo, só não pode uma coisa. Você imagina? Pode tudo, mas ele não pode deixar de nos amar. Deus não consegue deixar de nos amar. Olha que coisa. Deus não consegue. Ele pode tudo, mas ele não consegue deixar de nos amar. Ou seja, ele não consegue. Não tem como ele odiar. Não tem como ele querer mal. Ele é inacessível ao mal, mas ele dá o livre-arbítrio. E nós o caminho que queremos. Então, dentro dessa missão, todos nós estamos incluídos. 72 discípulos. Ide e evangelizai. E ele diz: a messe é grande. Gente, não tem espaço para evangelizar. Que coisa feia. Ah, eu vou pregar no outro porque eu quero evangelizar. A messe é grande. A palavra aqui está dizendo. Gente, a messe é grande. Não falta terra, não falta espaço, terreno para a semente. Agora, se a gente vai escolher, né? Se a gente vai escolher, eu quero essa terra ali, olha, não tem mais gente, então é ali que eu vou ficar. Não, a messe é grande. Jesus é quem está dizendo: a messe é grande, pedi ao Senhor que envie operários para a messe. Agora, se nós entramos na messe do Senhor na condição de servos, nós não vamos escolher terreno. A terra pode ser um pouco não tão fértil, pode ser um pouco ali pedregosa, pode ser um terreno metido. Nós vamos trabalhar, aí nós vamos gradear com a oração, nós vamos ali pedir o Espírito Santo, nós vamos pedir a chuva da misericórdia de Deus, nós vamos pedir a Senhora também passa à frente, e aquela terra que era ruim, ela começa a ser uma terra boa, aí começa os frutos a sair, ó. Mas tem gente que é preguiçoso, como é que faz? Eita, a terra já trabalhava nela, o terreno está bom, vamos para lá pegar aquela terra. Não por espaço. Jesus está dizendo: a messe é grande, os operários são poucos. Falta operário. Agora, o lugar para trabalhar. Gente, se a gente sair aqui só desse lado da paróquia São Francisco, quantas capelas estão fechadas de domingo a domingo? Tem capela que nem missa tem. Cadê os missionários? Cadê o povo de Deus batizado para sair levando essa palavra, gente? Como eu queria poder estar aqui e estar 4 ou 5 em um local, em outro local, em outro local, em outro local, mas quando a gente chama, eu não posso, eu tenho isso. É igual aquele evangelho: eu comprei uma junta de boi, vou experimentar, estou me preparando para casar, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, e as desculpas são muitas. Mas tem muitos lugares que querem um momento como esse. Quantas comunidades já me pediram grupo de oração? Eu não sou onipresente,
para estar presente em 2 cantos ao mesmo tempo. Mas não pediram que fosse pedir, eles pediram um grupo de oração. Pode ser qualquer missionário que vá lá e disser assim: vai pedir, só quer as fotos. Não, pedir, nós queremos um grupo de oração aqui na nossa capela. Aí cadê os missionários? Então está faltando, gente. Ainda hoje essa palavra, ela está aqui tão viva. Essa palavra de Jesus, que a messe é grande, os operados são pouco, não é só naquele tempo, ela continua da mesma forma. Porque o povo tem medo de evangelizar, tem medo de se comprometer com Deus. A gente quer se comprometer com todo mundo. A gente se compromete com a vida de tantas pessoas, se comprometem no emprego. Está no emprego, aí vem uma promoção sem poder mais dizer posso. Aí está no emprego. Uma vez eu conheci um rapaz. Eu disse: ei, rapaz, tu não foi mais evangelizar, mas não. Rapaz, eu não estou podendo não, rapaz. Estou trabalhando ali de noite no posto. Olha, tá difícil. Eu trabalho durante o dia todo e ainda tenho que tirar plantão às vezes de uma pessoa. Rapaz, tá bom, tá explicado. Depois cheguei no local e encontrei a pessoa numa repartição pouco. E aí, tudo bom? Eu estou vendo se eu consigo aqui um extrazinho à noite aqui na educação. Aí eu digo: oxe, não tinha tempo para evangelizar, mas não tem tempo para um extrazinho na educação para trabalhar mais ainda de noite. As pessoas mesmo se entregam. Então é para Deus, nós ficamos dizendo que não temos tempo. Mas se for para aumentar a nossa renda, a gente acha tempo. E como acha tempo? Então, meus irmãos, temos um chamado. Ah, mas eu não sou chamado. Sim, todos são chamados. Todos são chamados. Talvez todos não sejam chamados a pregar, a cantar, mas você é chamado a evangelizar do seu jeito, da sua forma, do seu jeito. E na casa da comadre, o grupo de oração foi tão bom, Deus falou isso, aquilo. Não era assim que a gente fazia? Ou não sei se ainda faz, com a novela, assistia, aí depois se encontrava com a comadre, ia contar o capítulo como foi bom, e aí olha, amanhã que vai ser bom. Aí começava a contar: ô comadre, não conta não, porque vai perder a graça. Faça isso com a palavra de Deus. Faça isso com a palavra de Deus. Saia do grupo de oração, saia da missa, saia da missão, saia de qualquer momento que você estiver na presença de Deus e vá também contar: olha como foi bom, Deus falou isso, aquilo. Olha, na outra quinta-feira, no domingo, na celebração da palavra aqui, aí é que vai ser bom. Vamos lá, comadre. Pode ter certeza, se você é salvo, Mateus 5, luz e sal. Se você é salvo, você vai provocar sede. Pode ter certeza. Se você é salvo, você vai provocar sede. Eu duvido que aquela pessoa não vai ter sede de mim. Eu vou lá, o rapaz, o Mato falou de uma forma que, olha, provocou sede em mim. Eu quero experimentar. Todos nós estamos chamados, meus irmãos. Estamos dentro aqui. E olha que a palavra nos envia com poder. Ide por todo mundo. Não saudeis a ninguém no caminho. O que é que nós entendemos com isso? Olha, Jesus é antipático. Não é para saudar ninguém no caminho, é para sair de cara dura. Corredor, não fala com ninguém, vai evangelizar. Gente, Jesus está dizendo: não busqueis popularidade pelo Evangelho. Tem gente que quer evangelizar e quer ser reconhecido. Quer papel. Ele pedindo o grupo de oração. Aí Francisco às vezes estava ocupado ali, cheio. Francisco nem olhou para mim, nem ligou. E Francisco é obrigado a olhar para mim e ligar: quem é pedindo? Então, não buscar popularidade pelo Evangelho. Não, nós somos servos, e servos inúteis. O importante é que essa palavra seja acolhida no coração. Se hoje eu me ausentasse daqui, eu estaria satisfeito, porque eu sei que essa palavra já entrou em muitos corações aqui presentes. E isso é o que é importante. Não é obrigado a pedir ser entrado no coração. É importante que Jesus entre no seu coração, porque é Ele que tem para dar a salvação a cada um de nós. Isso é importante. Por isso que São Francisco perguntou: mandou os frades evangelizar, aí voltaram tudo triste. Por quê? Porque logo no começo, quando surgiu o franciscanismo, não era aceito. Eles eram recebidos com pedra. As pessoas chamavam de louco, de vagabundos.
Olha a doença do filho de Bernardone, que era o pai de São Francisco, era Pedro Bernardone. A doença do filho de Bernardone pegou no jovem de Assis. Esse bando de vagabundo agora fica pedindo esmola. Era assim que era recebido. Hoje não, é diferente. Mas no começo foi difícil. E eles foram evangelizados, depois chegaram tudo triste. Aí Francisco disse: vocês estão tristes por quê? Porque não receberam vocês ou porque não receberam a palavra? Eles ficaram assim. Porque quando eles estavam anunciando, o povo, por mais que rejeitasse aquela forma um pouco ali esquisita, porque não tinha até então na igreja uma forma daquela de servir a Deus, sendo mendigo com os mendigos, mendigando, pedindo, se fazendo um com os mendigos e os leprosos. Mas quando falava de Deus, o povo dava atenção. E aí foi isso que Francisco quis dizer: se a palavra de Deus é acolhida, ainda que você não seja, fique satisfeito, fique alegre. Porque não é nós que tem que ser acolhido. O que tem que ser acolhido é a palavra de Deus. E a gente sente, sabe, começa a ver os frutos quando a palavra de Deus está entrando no coração da comunidade. A gente viu a quando ele passa, paz do Senhor, irmão, e paz do Senhor, paz do Senhor. Porque, meus irmãos, nós anunciamos o mesmo Jesus, Senhor de todos nós. E é isso que Jesus quer de cada um de nós, que vivamos esse amor, sem a gente negar aquilo que a gente crê. Porque eu ando com a cruz, ando com a imagem de Nossa Senhora, eu ando com o texto.